Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata do MDB à presidência da República. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Além disso, como de costume, me acompanham nesta entrevista dois outros jornalistas. Hoje, presente aqui no estúdio, Carolina Ercolim, que é âncora da Rádio Eldorado. Além disso, aqui ao meu lado, Robson Bonin, editor da coluna Radar. Senadora, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de abrir um pouquinho essa nossa entrevista, como não poderia ser diferente, falando um pouquinho da corrida presidencial. A senhora se apresentou aí desde o início desse processo como uma pré-candidata à presidência da República. Teve o apoio de uma parte do seu partido, mas a gente vê uma resistência grande de uma outra ala que gostaria de poder tomar um outro caminho. A gente sabe que o seu partido é um partido muito heterogêneo, mas chama bastante a atenção o fato de que muita gente apresenta a senhora desde o começo como a vice ideal. A gente ouve isso também vindo de outros pré-candidatos que fazem parte desse grupo, que hoje acompanham o que a gente chama de terceira via. Então, todo mundo meio cobiçando a senhora, com argumento, inclusive, de que o fato de ser mulher seria uma contribuição grande para isso. Queria que a senhora respondesse a essas colocações, pontuando principalmente o papel que a senhora enxerga para a senhora como uma pessoa com a carreira política que tem e também contemplando o fato de ser mulher, já que até mesmo os seus outros postulantes aí, rivais ou não, ou potenciais aliados, fazem questão de levantar esse ponto. Bom, Clarissa, mais uma vez muito obrigada em seu nome, Robson e Carolina. Obrigada pela oportunidade, através do Veja Amarelas On Air, poder me apresentar ao Brasil e conversar e falar um pouquinho das nossas ideias. Você já começa me provocando, querendo ver a Simone da CPI da pandemia presente em corpo e alma aqui, né? Porque se tem uma pergunta que eu faço questão de responder, e agradeço a você pela pergunta, até pelo recado que me permite dar essa questão da vice. Vamos lá. Eu faço parte do maior partido do Brasil. É o partido que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras e o maior número de filiados. É um partido que tem uma história muito grande, desde a redemocratização, da Constituição Cidadã, da luta por liberdades e pelos valores democráticos, quanto também pela efetivação daquilo que a Constituição sempre disse, né? Fomos nós que efetivamos o SUS, tiramos do papel da Constituição os direitos sociais, e eu vou aqui, né, para não me delongar, já vindo para o presente, é o partido que deu sustentação para os governos que aí passaram. Um partido que agora, novamente, é chamado, diante de tantos retrocessos, diante de ameaças de um governo autocrata, ele é chamado novamente a se posicionar. Eu fui abordada por vários colegas que entenderam que o meu nome representaria esse novo MDB. O novo MDB com raízes no antigo MDB, de Tancredo, de Ulisses. É óbvio que um partido dessa grandeza não tem unanimidade, e toda unanimidade numa democracia ela é burra. Mas eu não tenho dúvida que nós chegaremos nas convenções com a unidade do partido. Dito isso, né, eu sou pré-candidata desse Centro Democrático, que começou com 7 pré-candidatos, virou o ano com 5, e agora nós temos 3 pré-candidatos, e vamos chegar no dia 18 de maio, é importante dizer isso, com um único nome. Eu não aceito ser colocada no papel de vice. Eu não sou candidata à vice-presidência da República. Não por mim, mas pelo que eu represento. Eu tenho menor índice de rejeição, sou a menos conhecida, portanto tenho mais condições de crescer e pontuo de igual forma com os outros candidatos. É interessante como me veem como vice, mas não falam, e nenhum me pergunta quem é o meu vice ideal. Vamos deixar para falar do meu vice ideal no momento oportuno. No momento oportuno nós vamos falar do vice ideal. O que eu só não posso admitir é que as mulheres, neste momento tão importante de radicalismo
em que o problema maior do Brasil é a fome, a miséria e a desigualdade social, não tem uma voz para dizer que Brasil nós mulheres queremos e para quem nós queremos esse Brasil. Representar o maior partido como uma voz feminina tem também aí todo um simbolismo muito importante numa população que tem majoritariamente mulheres, não só eleitorado e mulheres, e nós somos maioria do eleitorado, a maioria nos bancos das universidades, e somos uma minoria em praticamente tudo. Então, nesse ponto, eu não serei pré-candidata ou candidata à vice-presidência da República. Se precisarem de uma mulher apenas para dizer que na foto tem alguém que usa batom e saia, né, nós estamos no século XXI. A mulher tem vez, a mulher tem voto, e a mulher precisa, repito, dizer, neste momento de tanta gravidade, que país nós queremos para as nossas crianças e para os nossos jovens. Carol. Senadora, e 18 de maio, como a senhora mencionou, é esse deadline. Ainda assim, tem muita coisa a se discutir, o vice dos sonhos, que seja, mas há quem entenda que esse prazo já é muito longo, né? Pensando nas últimas pesquisas, se pensando no cenário que se coloca. E aparentemente, uma reunião que teria essa semana acabou se prolongando para os próximos dias. Queria entender quando é que, se há um mês em que a senhora, por exemplo, se escolhida como a candidata à presidência, na cabeça de chapa, teria que começar a pontuar para, de fato, fazer valer essa candidatura, enfim, para sair do 1% de 3%. É muito tempo e não é ao mesmo tempo. É importante dizer assim, é muito tempo pelas nossas angústias e pelas nossas ansiedades. A sociedade está cobrando uma alternativa, né? Numa democracia, nós não vivemos numa oligarquia, não é um grupo, não é uma escolha entre dois, ainda mais entre dois rejeitados. Uma democracia como a do Brasil, ela exige da classe política que apresente ao eleitor alternativas. Não pode, repito, ser uma escolha entre o ruim e o péssimo, entre dois mais rejeitados nas intenções e na qualitativa. Então, dito isso, é verdade. Há um anseio da sociedade por alternativas. Mas o tempo da política na democracia, ele não necessariamente vai ao encontro daquilo que todos nós queremos. Nós temos 30 dias para um amadurecimento do critério a ser adotado, e os presidentes de partido é que vão estabelecer, e a partir daí sentar na mesa e decidir. Nós temos 3 adultos na sala, nós temos 3 homens de experiência. Eu, o ex-governador de São Paulo e que é presidente do União Brasil, que é até pouco tempo era o maior partido no Congresso Nacional, né, com maior representantes. Eu posso te garantir que dali, desta conversa, sairá o nome que vai representar essa frente democrática, que eu não falo que não é mais a terceira via, é a única via viável para acabar com essa polarização ideológica que está levando o Brasil ao abismo, a um não lugar, né, a uma não política que está impedindo o Brasil de crescer, gerar emprego, qualidade de vida, renda para as pessoas e dignidade. Então, eu estou muito tranquila. 18 de maio é o deadline, ou seja, é a data limite que nós nos impusemos. Nós vamos escolher um critério justo para todos e todos nós temos que aceitar, eu já falo por mim que eu vou aceitar, aquele critério estabelecido pelos presidentes do partido. Estarei no palanque da Frente Democrática, independentemente de ser ungida ou não. Senadora, o partido da senhora, quando a gente olha para o Sul, está defendendo uma aliança com o Bolsonaro. Quando a gente olha para o Nordeste, é o Lula. Como é que a senhora vai conseguir lidar com isso se a senhora for a candidata numa campanha, né? A senhora o Ciro Gomes chama o Lula do ladrão que fez, né, que faz, e o Bolsonaro do ladrão que rouba e não faz nada. Como é que a senhora vai lidar com isso dentro de um partido tão dividido assim? Que discurso a senhora vai encampar para combater a polarização? Bom, primeiro que os partidos políticos, os grandes partidos políticos, são reflexos da sociedade. Nós estamos diante de uma sociedade polarizada, mas também de uma sociedade que está indo para um lado porque rejeita mais o outro. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma parte, é óbvio, natural, mínima de eleitores que hoje votam em Bolsonaro pelo bolsonarismo
e uma parte que vota em Lula pelo lulismo. Mas nós temos uma grande parte, que alguns chamam de franja, que um colega seu que me mostrou isso, que me ensinou isso, o Fernando Mitre, há uma franja que está com Lula porque não quer Bolsonaro, outra que está com Bolsonaro que não quer Lula, além dos 17% que ainda não se decidiram, fora aqueles que já optaram pelo centro democrático. Então, é uma avenida para percorrer. Os partidos políticos são reflexos, são espelho da sociedade. Mas é o MDB do Sul que me chamou. O MDB do Sul, inclusive, está me ajudando a fazer um programa de governo, conversando com todos os diretórios regionais. Quando se fala assim, o MDB não quer candidatura própria, sempre se citam 2 personagens, 3 não conseguem passar de 3. Na realidade, o que o MDB está aguardando, e é natural, é que o centro se decida. E se o centro se decidir pelo meu nome, é importante dizer, nós deixamos de ser um partido só, nós passamos a representar e fizemos esse acordo, e o MDB é um partido de palavra, é um partido de história e de tradição. Fizemos um acordo com o PSDB, com o Cidadania, com o antigo PSL e com o antigo DEM, hoje em forma de União Brasil. Então, veja, na realidade, seriam praticamente 5 partidos que já têm como ponto de partida um único candidato. Aí não serei só mais a pré-candidata do MDB, mas desse centro democrático. Agora... Robson, eu vejo com muita naturalidade essas divergências. Repito, nós não temos a unanimidade, nem teremos, mas nós teremos a unidade do partido na convenção de julho. Mas, senadora, a senhora estava citando aí especificamente, a senhora falou em 2 personagens, já me gritam aqui na cabeça, né? Renan Calheiros e Eunício Oliveira com direito a jantar para receber o ex-presidente Lula. Então, assim, é um gesto muito forte eles receberem o ex-presidente Lula para um jantar na residência do ex-senador Eunício, que também é um nome muito importante do seu partido. E o que me chama mais a atenção é que a informação que chega para a gente nos bastidores é que eles pediram autorização para a cúpula partidária para fazer esse encontro e tiveram esse aval, mesmo que informalmente. Ou seja, não há aí, querendo ou não, uma traição. A gente sabe que eles têm a própria agenda deles, que é um partido dividido, mas soa quase como uma provocação. Eles não pediram só autorização para a cúpula, eles conversaram comigo antes no plenário do Senado, antes de falar que iriam fazer esse jantar. E eu acho que isso é democracia. Como é que você pode impedir que ex-ministros do presidente Lula, ou ex-correligionários, o próprio Renan era presidente do Congresso Nacional quando Lula foi presidente, deixem de dialogar. A arte numa democracia, a política é a arte do diálogo. Em compensação, eles convidaram praticamente todo o MDB e tiveram 4 presentes. Né? Eu acho que é saudável essa discussão e essa conversa. E as pessoas terem lado. Nós já sabemos em que lado vão estar esses 2 personagens. Nós temos que respeitar esses 2 candidatos. Um nem é candidato, diga-se de passagem, tem mais 6 anos. O MDB é muito maior que isso. O MDB é um partido de 2 milhões de filiados. O MDB que me chamou para estar nesta posição é o MDB da juventude, é o MDB afro, é o MDB diversidade, é o MDB socioambiental, é o MDB mulher, é o MDB das bases, dos núcleos que disseram o seguinte: chegou a hora do MDB se posicionar diante de tantos retrocessos. A gente poderia aqui ficar horas falando dos retrocessos, eu citaria pelo menos 3 muito rapidamente. Primeiro, o retrocesso em relação aos direitos humanos. Um Brasil tão diverso, tem a sua maior riqueza, não é só a nossa Amazônia, os nossos rios, nosso clima, onde se plantando tudo dá. A maior riqueza do Brasil é a nossa diversidade. Nós somos ricos porque nós somos plural. E essa pluralidade está sendo ameaçada por um governo autocrata que quer impor a sua vontade acima das diferenças do país. A democracia é o governo da maioria, onde se protege as minorias, e não o contrário, onde se queira aniquilar quem pensa diferente, quem é diferente, quem tem orientação sexual diferente, quem tem gênero diferente, quem tem religião diferente, quem tem cultura diferente. O MDB é esse MDB da bandeira da justiça social que se ergueu, não só nas redes sociais, mas nos núcleos, e disseram: está na hora do MDB se apresentar ao Brasil. Então, eu represento, dentro desse processo, muito mais do que os nossos caciques, eu me incluo dentro deles. E eles sentiram isso, tanto é que foram me procurar. Eu não procurei o partido me colocando pré-candidata, até porque o meu mandato se encerra agora, em 2022. Mas eu nunca fui alguém que sento, cruzo os braços e espero a caravana passar. A caravana está passando, se me permitir, na linguagem do Pantanal, do meu estado, que agora está aí numa novela, numa reprise de uma novela, né?
A boiada do autoritarismo está passando. É hora daqueles que tocam o berrante, que são os boiadeiros, tocar em plenos pulmões. Eu não vou colocar pijama enquanto eu estiver vendo tantos retrocessos. Por isso é que eu aceitei esse desafio e por trás de mim, e portanto ao meu lado, está todo o MDB na sua grande maioria. Pois é, senadora, mas aí a gente olha e vê o presidente Bolsonaro começou a fazer campanha no primeiro dia que ele chegou no Palácio do Planalto. O Lula está fazendo campanha desde que o STF anulou todas as condenações dele. Está faltando para o eleitor que está querendo olhar, tem até uma pesquisa recente que mostra que 70% dos eleitores já decidiram o voto. Eu acho que não é tanto assim, né? Enfim, mas quando é que essa mensagem vai chegar para aquele eleitor que está desesperado, né? Enfim, desiludido, enfim, a partir de 18 de maio, Robson. É natural o eleitor. Você pega um táxi em São Paulo, um Uber, ou conversa com as pessoas que não são nem Bolsonaro nem Lula, eles falam assim, não, eu estou esperando a terceira via, eu estou esperando o centro democrático. O centro democrático, ninguém vota no centro democrático, ninguém vota num partido no Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde tem praticamente um bipartidarismo. Aqui eles olham e votam na pessoa e nas propostas. O centro democrático ainda não tem cara, ainda não tem nome, não tem sobrenome. Quando ele tiver cara, ele vai se apresentar ao Brasil com a proposta que entende a melhor para o Brasil, com aquilo que nós temos a oferecer para acabar com essa polarização. Mais importante do que isso, a hora que a gente se apresentar ao Brasil, nós estaremos juntando todas as forças partidárias que não querem nem voltar ao passado e muito menos permanecer no presente. Nós vamos começar a pontuar e a própria sociedade brasileira vai nos enxergar e vai estar pronta, principalmente, para ouvir a nossa voz e entender as nossas propostas. Agora, senadora, a gente vê que dentro desse grupo, na verdade, o seu partido, apesar dessas divisões, tem um nome colocado. Aí a gente olha para o PSDB, que foi protagonista de tantas eleições aqui desde a redemocratização, e a gente vê um partido que até agora não sabe se dizer ao certo quem é candidato e quem não é. Porque mesmo depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, escrever uma carta dizendo, em tese, apoiando a candidatura de João Dória, essa carta vem com a mensagem de que ele não será candidato se Dória não permitir. Ou seja, fica, olha, eu sou candidato, mas desde que ele me apoie, vai que lá na frente... Então, ninguém sai do jogo. A gente vê Sérgio Moro, por exemplo, tendo trocado de partido, migrando para uma estrutura muito maior, e aí é feito o lançamento de Luciano Bivar, mas ele continua dizendo que é candidato, se o partido dele quiser, mas aí o partido dele não quer. Então, é uma salada que mostra uma falta de coesão e de união internamente desses partidos, na hora de indicar os seus representantes, que fica difícil imaginar que não vai ficar todo mundo batendo cabeça enquanto Lula e Bolsonaro fazem campanha. Vamos lá, Clarissa. Nós temos convicção, até pelas regras do jogo, que nós só temos 3 pré-candidatos. Eu acho que o ex-ministro Moro já entendeu isso. O candidato do União Brasil chama-se Luciano Bivar, tanto que há uma semana ele parou de se colocar à disposição e provavelmente dispute alguma coisa no estado de São Paulo. O PSDB, querendo ou não, gostando ou não, cada um faz o seu juízo de valor, já optou numa prévia, que não é pouca coisa, ainda mais tendo um presidente da República que flerta com as instituições democráticas, que acha que pode discutir resultado nas urnas, que não precisa e não deve respeitar a decisão judicial, o que é gravíssimo, é importante dizer isso. As prévias foram feitas e João Dória é o candidato do PSDB. Nós temos um candidato em cada um desses partidos. Nós temos Luciano Bivar, Simone Tebet e João Dória. O resto é discussão de bastidores, de um processo democrático saudável, de embates internos, que agora, obviamente, a política virou um grande BBB virtual, né, nas redes sociais e mesmo fora dela, onde a gente começa a enxergar o que normalmente a gente não enxergava lá atrás, que são os bastidores do processo eleitoral, que começa muito antes do processo dos últimos 60 dias antes de outubro. O processo eleitoral no Brasil começa com a escolha do candidato dentro de cada partido. Isso sempre aconteceu, essas disputas internas. Hoje a única coisa de diferente é que ela é exposta à opinião pública, né? Praticamente as vísceras dos partidos são expostas. E a imprensa faz o seu papel e cobre direitinho as nuances e consegue descobrir tudo. Mas isso está pacificado. Eu acredito que Eduardo Leite entendeu também, e o próprio Moro, né, dentro do processo. Agora, o importante é que nós vamos chegar em 18 de maio, 0 jogo,
Nós vamos estar a 60 dias ainda, a partir do dia 18 de maio, 60 dias para o início das convenções partidárias. É muito tempo numa sociedade que clama por mudança. Repito, hoje nós estamos numa disputa de rejeitados. É muito diferente do que está acontecendo ou aconteceu nas eleições, seja da França, seja em outros países. É muito fácil nós conseguirmos capitanear esses votos e irmos para o segundo turno. A pesquisa mostra que quem quer do centro democrático que vá para o segundo turno ganha as eleições em outubro. Mas ainda nessa questão da bateção de cabeça, por que exatamente foi adiado esse jantar de hoje? Por que não começar um diálogo um pouco mais pragmático em relação a essa questão entre esses três candidatos? Aí tem que perguntar para os presidentes de partidos. Porque dizem para a gente que foi porque a senhora não podia comparecer e porque não é que eu não podia, eu não vou comparecer. Por uma razão. Eu vou quantas vezes o João Dória me convidar para a casa dele. Aliás, já tive mais de uma vez lá. Né? E sempre somos muito bem recebidos. Eu passei uma procuração simbólica para o presidente Baleia Rossi para decidir quais são os critérios que vão ser adotados nessa escolha do candidato do Centro Democrático. Bivar estava no exterior. Eu tenho compromisso, tenho que correr, inclusive, daqui, porque eu tenho um compromisso e não podia comparecer. Mas entendo agora que quem tem que escolher esses critérios são os presidentes dos partidos que têm a legitimidade para sentar de forma imparcial e dizer os critérios vão ser esses. Acho que estar presente não colabora. Eu vou querer colocar a minha vontade à frente do interesse dessa frente. O meu único projeto político não é partidário e não é pessoal. O meu projeto político é apresentar um nome que significa alternativa de poder e de solução para o Brasil. Porque enquanto nós temos um presidente criando crises artificiais, porque não sabe governar, não conhece os problemas do Brasil e tampouco a porta de saída para esses problemas e a solução, e o outro que quer voltar ao governo, que se retroalimenta dessa crise, do nós contra eles, da luta de um bem contra o mal, e se cala por questão eleitoral, como aconteceu agora, diante do descalabro de um presidente da República que ousa, num ato concreto, baixar um decreto contrariando a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente está diante desse descalabro, quer dizer, dessa escalada cada vez maior de violar as regras da democracia, os valores sagrados da liberdade, da justiça, da própria soberania popular, enquanto nós estamos diante de tudo isso, nós temos um Brasil real que passa fome. Nós temos hoje 5 milhões de crianças que vão dormir com fome, que vão dormir de barriguinha vazia. E se elas forem alimentadas, muitas dessas famílias, se elas forem alimentadas, suas mães ou seus avós vão dormir com fome. É desse Brasil que nós temos que falar e é para este Brasil que nós temos que dar soluções. Então, diante disso, eu não tenho dúvida que esses partidos de centro têm a responsabilidade, sabem do compromisso que têm. A última coisa que eu quero é atrapalhar a decisão da escolha desse centro democrático. Vou a qualquer jantar, mas não para discutir qual é o critério a ser adotado por esta frente. Senadora, a senhora fala desse governo autocrata. O MDB votou diversas pautas, né, do governo, especialmente nos primeiros anos, e agora conta com esse apoio muito forte do Centrão e outras pautas correlacionadas, orçamento secreto, pastor intermediando verba de MEC. Eu queria entender como é que a senhora entende como a senhora entende que seja possível governar sem esse Centrão, se a senhora for escolhida a cabeça de chapa, e se esse Centrão, dependendo do avanço das pesquisas, do posicionamento da senhora, também a senhora tem esperança de que ele vá migrar para um apoio mais efetivo também à sua candidatura, ou enfim, algum outro candidato. Bom, primeiro nós vamos estar de trás para frente, nós vamos estar, Carol, conversando, você colocou vários elementos importantíssimos na conversa, nós vamos estar conversando com todos os partidos. Esperança é a última que morre, as chances, muitos desses partidos são mínimas porque eles já têm lado, estão dentro do governo e já se assenhoraram deste governo. Né? E dou alguns exemplos. Quando você falou assim, em pauta que o MDB apoiou, eu pergunto que pauta? Que pauta o governo do presidente Bolsonaro apresentou ao Brasil? As poucas que apresentou, esse governo apresentou, ele apresentou pautas extremamente radicais,
onde nós tivemos que fazer os ajustes necessários, extrair os excessos e expor à luz alguma coisa de boa para o Brasil. Estou falando da reforma da Previdência, eu estou falando das PECs emergenciais, eu estou falando de todos os projetos na área econômica e na área social. O próprio Auxílio Brasil, vamos lembrar que ele queria pagar 200, 300, nós colocamos, o auxílio emergencial, nós colocamos 600. Fomos nós que votamos o Auxílio Brasil de R$400. Então, é preciso entender. O MDB deixou de fazer parte desse fisiologismo do toma lá da cá, de ministérios e de cargos com a eleição do presidente Baleia Rossi. O presidente Baleia Rossi, ele veio não só como uma pessoa nova, mas para repaginar o MDB. Por isso é que ele disse não a cargos e ministérios, saiu candidato à presidência da Câmara e eu à presidência do Senado, mesmo sabendo que íamos enfrentar a máquina do orçamento secreto. Ninguém ganha uma eleição para a presidência da Câmara e do Senado tendo orçamento secreto sendo distribuído, emendas extra-orçamentárias para ali ser distribuídas para mudar voto. Mas nós marcamos a posição, porque é isso que o MDB sempre fez. Ele sempre esteve na vanguarda, teve uma lacuna aí, teve um tempo em que ele se acomodou, é verdade, mas agora ele ressurge. O orçamento secreto a gente resolve com uma canetada. E não precisa muita coisa. É só você exigir dos ministérios que exponha, abra a caixa preta. Na hora que abrir a caixa preta, que todo o Congresso Nacional, todos os deputados e senadores juntos têm 16 bilhões de emendas legítimas para colocar nos seus estados e municípios, 50% inclusive para a saúde, o restante para a educação e obras de infraestrutura, e um único relator, uma única pessoa, tem esses mesmos 16 bilhões distribuídos para meia dúzia, modo de dizer, e quando todo o Congresso Nacional perceber que é muito distante a diferença de valores, onde 10, 12 comandam o quê? 70% do orçamento secreto, automaticamente você faz o Congresso inteiro querer rever essas regras. Eu não sou contra aumentar a parte de emendas dos parlamentares. Como é que um senador de São Paulo tem 15 milhões de emendas para distribuir para mais de 500 municípios do estado de São Paulo? Muito pouco. Você tem que compartilhar a gestão financeira, mas dentro de regras. A política não aceita vazio. Então, rapidamente, o que aconteceu? O governo não tem planejamento. Primeira coisa que um presidente da República tem que fazer, ressuscitar o Ministério do Planejamento e Orçamento. O orçamento e o planejamento têm que andar juntos. Onde eu quero chegar? Diminuir a desigualdade social, erradicar a fome, garantir educação de qualidade para que esses jovens possam ter um futuro. Enquanto eu estou pagando a transferência de renda, colocar os trabalhadores no curso de qualificação e os jovens para inserir no mercado de trabalho. Abrir através da economia verde o Brasil para que ele possa voltar a gerar emprego. Acelerar as políticas de PPP e concessões, especialmente nas ferrovias e na logística, para que a construção civil gere mais emprego. Fazer a reforma administrativa para conter o gasto e a reforma tributária para desburocratizar e para fazer com que o pobre pague menos imposto do que paga hoje, aumentando um pouquinho a carga tributária de quem ganha na única faixa maior, que é a última, né? A 10ª faixa ou a primeira faixa de 10, depende de como você analisa essa ampulheta. Essas regras todas, tudo isso é colocado dentro de um planejamento, não estou desviando não, é que eu vou chegar no orçamento, uma vez colocado isso no planejamento, com foco, onde eu quero chegar, com o orçamento definido, eu não vejo problema nenhum de compartilhar a execução desses serviços com o Congresso Nacional. Ele sabe, eu fui prefeita, eu fui vice-governadora, eu fui deputada estadual, eu sou do interior do Brasil, eu sei qual é a realidade do interior, como os deputados e senadores também sabem. Agora, sempre tendo as rédeas na mão de quem foi eleito para administrar a coisa pública. A partir do momento que você não tem planejamento, o orçamento fica solto, o dinheiro tem, você tem toda a sorte de suspeitas de direcionamento para currais eleitorais, concentração de recursos, falta de transparência, que é regra elementar numa democracia, a soberania do povo. É o povo brasileiro que tem que saber para onde vai o dinheiro do imposto que ele pagou. Mas, senadora, a gente vê 4 trilhões no orçamento. Uma parte vai para a dívida, mas tem quase 2 trilhões por aí. Pergunta se o povo brasileiro sabe onde vai um único centavo desse dinheiro. Então é preciso
ter essa transparência. Com a transparência, a gente garante uma redistribuição adequada do orçamento e, com isso, traz as pessoas de bem do Congresso Nacional para dar base de sustentação para aprovar os projetos relevantes e importantes para o Brasil. Uma coisa que a gente observa, senadora, o problema não está no mecanismo das emendas. A gente sabe disso, querendo ou não, é absolutamente legítima a participação dos parlamentares no direcionamento de recursos que estão disponíveis aí para serem investidos. A questão não é essa. A questão é que a gente vê governo após governo, principalmente um movimento operado pelos partidos do chamado Centrão, que acabam tornando os governos reféns de alguma forma. Ou se faz a coisa dessa forma, ou não se governa. O que a gente segue ouvindo de todos os políticos que estão envolvidos em gestão orçamentária nos bastidores. Basta conversar com um relator do orçamento e falar, amigo, é assim que se faz no Brasil, então ninguém governa. A gente viu isso acontecer nos escândalos de corrupção dos governos passados, a gente vê isso acontecer em todas as denúncias que têm a ver com o governo do presidente Jair Bolsonaro também, embora o governo goste de dizer que ali não tem corrupção. A gente vê que é uma crise atrás da outra, sempre contemplando esse mecanismo de distribuição de recursos. Que há boa vontade da senhora, imagino, de qualquer candidato em mudar esse modelo, a gente sabe, mas como se livrar desse mecanismo do Centrão de tornar os governantes reféns? É possível governar sem esses partidos, na avaliação da senhora, sem ter esse mecanismo de toma lá da cá? Sem os partidos não, mas sem o toma lá da cá, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar que a Constituição brasileira dá hiperpoderes para o Executivo e não o contrário. É que hoje nós temos um governo frouxo. Hoje nós temos um Executivo que não governa. Hoje nós temos um Executivo que não conhece os poderes que tem. Aliás, quem não conhece não sabe mandar. Né? Se ele não sabe o que pedir, como é que seus ministros vão conseguir agir? Então, o que você tem? Quando você é eleito, você tem a soberania do voto popular. Você tem o apoio da rua para fazer tudo o que precisa ser feito, inclusive no primeiro ano. Para que você mantenha essa popularidade, consequentemente, o apoio do Congresso Nacional, porque o Congresso tem medo do povo, o Congresso tem medo, ele precisa do voto. Se você tem um governo bem avaliado, você consegue implantar as reformas e fazer aquilo que precisa ser feito para o Brasil. Agora, o que aconteceu no passado e acontece agora? O que aconteceu lá atrás não é diferente. Vamos lá, a gente está falando muito de Bolsonaro, mas vamos falar do PT, colocar o PT nessa conta. Né? Não dá para falar que o mensalão não aconteceu, e é verdade, aconteceu, você tem toda a razão, e que o petrolão não aconteceu. Você pode ter tido excessos na Lava Jato, e isso é verdade, mas você teve acertos. Não foi à toa que só num único TAC 6 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos. Ninguém devolve 6 bilhões se não devia, se era dele. Né? O que é seu você não entrega. Eles entregaram para não irem para a cadeia, eles não entregaram para não ter as suas empresas fechadas. Então, dentro desse processo, quando você tem o governo fragilizado por denúncias de corrupção, você tem toda a sorte da má política dentro do Congresso Nacional se assenhorando dos cofres públicos, falando agora quem dá as rédeas e quem dá as cartas sou eu. Quando você tem uma eleição onde você é eleito pelo povo e continua no caminho da ética, da moralidade, da lisura, né, do respeito com o dinheiro público, com bom planejamento, com foco e com resultado, você tem condições de governar com a boa política. Porque também, quando a gente fala, eu vou dar um exemplo da CPI. As pessoas, eu vi isso nas redes sociais e na rua. É impressionante como as pessoas falavam para mim, nossa, eu não sabia que tinha tanta gente boa no Congresso Nacional. Porque uma minoria comanda as páginas das manchetes da mídia, é natural, vocês têm que expor o que está acontecendo de errado, e fica a maioria do Congresso Nacional, que é feita por pessoas de bem, honestas, que têm foco, que têm metas, que visam o interesse público, ficam escondidas no sereno, porque não tem espaço, muitas vezes, para se apresentar ao Brasil. Nós temos que administrar com as pessoas de bem que o eleitor coloca dentro do Congresso Nacional. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora sobre Petrobras, e já que a senhora falou no Petrolão, né, o partido da senhora, o MDB, era um dos sócios do PT nesse esquema de corrupção, junto com o PP, que é hoje o partido de sustentação do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora vai lidar, primeiro, com essa questão, né, a presidente da República, do MDB, tendo toda essa máquina para indicar cargos, né, de confiança, e como é que a senhora vai fazer para reduzir o preço dos combustíveis, para conseguir mudar, enfim, o MDB, que quando estava no governo, fez essa engenharia da política de preços da Petrobras.
A senhora vai desfazer isso também? São duas perguntas. Tá. Bom, primeiro que todos os partidos no Brasil têm pessoas de bem e pessoas que foram envolvidas. Se for pelo MDB, os dois que lideram as pesquisas aí têm denúncias gravíssimas de corrupção. Né? Repito, para resumir, né? Um teve o Petrolão e o Mensalão, o outro tem orçamento secreto. Numa única frase, para ser bem objetivo e responder a pergunta que é muito importante que você me fez sobre o preço da gasolina, o orçamento secreto é a versão piorada do Mensalão, ou seja, é a versão 2.2 do Mensalão. É isso. Uma é a cara, outra é a coroa. São dois lados da mesma moeda. Nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, agora nós temos o orçamento secreto. Vai ter indicação política na Petrobras? Não. Vamos lá. A Constituição é muito clara. O Estado só intervém no domínio econômico em casos excepcionais de interesse público ou de soberania nacional. É iniciativa privada. O Estado tem a obrigação de prestar serviços de qualidade e de regular o mercado de forma a tornar, dar condições e regras que facilitem com que o mercado, com que a sociedade possa ser produtiva. E, ao ser produtiva, gerar emprego e renda para a população brasileira. Vamos no caso. Então, não. Tá? A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia de gestão, ela tem autonomia administrativa. Em relação ao preço da gasolina, com isso você me permite falar do preço do gás também? Permite falar o preço do arroz, do preço do feijão? Me permite falar da inflação de 2 dígitos? A inflação do Brasil, pela primeira vez nos últimos 19 anos, né, teve um pequeno momento com o presidente Dilma também, mas assim, é a maior dos últimos quase 2 décadas. Eu tenho que explicar para as minhas filhas, que já têm 20 anos, o que é a inflação no real, porque elas só sabiam pelos livros de história. E por que a inflação chegou aos 2 dígitos? Não só por conta de fatores externos, os fatores estão aqui, dentro, na nossa porta, no nosso nariz. Né? O Brasil, tudo no Brasil é dolarizado, nós vivemos num mundo globalizado. Não é só o preço da gasolina ou do gás, é o preço do trigo que a gente importa, do fertilizante que é necessário, nós só produzimos 15% do fertilizante que nós precisamos para fazer comida e colocar comida na mesa do povo brasileiro, que é outra questão, um outro parênteses enorme que um dia a gente pode tratar sobre isso. Nós chegamos a produzir 50% dos fertilizantes, que é o adubo necessário para ter produtividade, e hoje nós produzimos 15%. Temos que importar 85%. Se nós compramos de fora, ele vem em dólar. Qual é o maior alimento, o alimento mais consumido pela população brasileira? O pão, o macarrão e arroz. Nós importamos o trigo e nós importamos o arroz. Também vem em dólar. Qual é o problema da inflação, entre outras tantas coisas? O problema se chama instabilidade política que nós vivemos. O Brasil não cresce porque ele não tem paz para crescer. É um Brasil polarizado, um Brasil que cria crises, um Brasil que não governa, onde o presidente da República abre a boca, e toda vez que ele abre a boca e assusta todos nós com a escalada cada vez maior de crises em relação às instituições democráticas e a todos os valores que prezamos, a bolsa desce, o dólar sobe, e quem paga a conta é que a classe média que está tendo que se endividar com cartão de crédito, não porque viajou e fez uma conta para parcelar em 10 vezes, porque ela está se endividando no cartão de crédito no supermercado para poder comer. Imagine o trabalhador da classe C, da classe D e E. Então, na realidade, basta o centro democrático ganhar as eleições. Eu perguntei para um grande economista, um dos maiores do Brasil, né? Falei, qual seria a primeira medida que você acha que o próximo presidente da República tem que fazer na pauta econômica para a gente rapidamente fazer a inflação cair, o dólar cair, dar estabilidade? Ele simplesmente disse o seguinte, só basta ganhar a eleição. Porque o que tem de investimentos privados, de fundos privados, tem trilhões de dólares de investimentos privados e de fundos privados para serem investidos no Brasil, empossados por conta parados na época da pandemia. O Brasil está em liquidação porque nós temos um câmbio desvalorizado. Por que eles não vêm para o Brasil? E com isso investem aqui em algo que realmente, inclusive no setor produtivo, com linhas de crédito para fazer em parceria, para fazer o setor produtivo abrir portas e dobrar a geração de emprego. Nós não temos estabilidade política. Se você não tem paz política, não tem estabilidade, não garante segurança jurídica de que honramos contratos,
não mudamos as regras do jogo no meio do jogo, você não tem como, minimamente, garantir uma certa estabilidade econômica. Só isso, Robson, já resolve metade dos problemas. Claro que não dá. Mas os combustíveis não dá para mexer assim, né? Dá, porque ele é dolarizado. Você compra, você importa, você está pagando em dólar. O preço do barril, quando vai a 110, você tem que multiplicar por 5 no momento de crise. Antes do Bolsonaro, você multiplicava por 3,8. Então, você baixa muito fortemente. E óbvio, né? É óbvio que temos que aumentar a produção. A parte de combustíveis fósseis é algo complicado. Porque, de um lado, nós temos que mostrar para o Brasil que a nossa economia é verde e nós temos que avançar não só nas energias renováveis, na biomassa, energia eólica, energia solar, no que se refere à energia elétrica, mas também diminuir o consumo de combustíveis fósseis, eletrificar nosso transporte coletivo, e não é difícil, né? É fácil. O Brasil, pelo menos nisso, está muito mais avançado do que no mundo, mas enquanto nós temos o pré-sal, nós temos que explorar o mais rápido possível, tirar essa riqueza o mais rápido, acelerar os leilões com regras mais flexíveis para produzirmos mais, né, exportarmos mais, trazer mais divisa, termos uma base, ainda que o refino venha de fora, e também com isso, de alguma forma, baratear o preço do combustível. Agora, senadora, a senhora levanta aí essa questão, então, que a vitória do Centro Democrático por si só já seria um elemento muito forte aí para amansar um pouco essa situação de crise que a gente está vivendo. Mas o que a gente começa a observar com cada vez mais frequência dentro desses partidos é que muitos deles, diante do desempenho dos pré-candidatos nas pesquisas, começam a recuar da ideia de ter um candidato à presidência para privilegiar a formação das suas bancadas. Então, o que a gente tem ouvido com muita frequência é os partidos começam a se tornar resistentes em gastar o dinheiro do fundo eleitoral que eles têm, que é limitado, embora tenha vindo bem gordo esse ano, que é limitado, gastar numa candidatura que eles não sabem se vai ser levada adiante. A gente viu isso acontecer com o ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo. A gente sabe que isso teve um papel importante na saída dele dessa disputa. A gente vê isso acontecendo dentro do PSDB. Há um discurso de que João Dória, embora seja um candidato muito conhecido, já não decola, então, o dinheiro vai para o candidato à presidência. E mesmo no seu partido, a gente sabe que tem também muita gente que preferiria ver o dinheiro do fundo eleitoral destinado às suas campanhas regionais. Essa é a minha vantagem, Clarice. Bom, primeiro, assim, desculpa interromper, claro, mas achei mas a senhora deve ter entendido o raciocínio. Perfeito. O que adianta a gente falar se parte do próprio centro não quer, de fato, ganhar a eleição a presidente, não quer uma eleição presidencial? Você só traz coisas boas para a nossa conversa. Primeiro, porque se nós não afunilarmos, o centro não tem chance. Que bom que outros partidos estão desistindo. Eu não estou desmerecendo a qualidade dos demais colegas. Estarei, como eu disse, em qualquer palanque que represente o centro democrático, por entender que o problema hoje mais sério do Brasil é essa polarização ideológica. Essa polarização ideológica está fechando o Brasil para o mundo. A política exterior do governo do PT foi ideológica, olhando só para dentro, e Mercosul, que é muito importante. Quem não cuida dos seus vizinhos não consegue ter credibilidade com o mercado comum europeu. Nós temos que olhar para o Mercosul, trazê-los para, junto conosco, firmarmos o contrato com a comunidade europeia, ainda que fazendo novas regras, mas então não soube olhar o CDE, não quis avançar em política exterior, e estamos pagando um preço por isso, e nós temos um governo hoje que fechou as portas, porque viramos um pária internacional, porque somos incapazes de dizer para o Brasil, para o mundo, que nós cuidamos da Amazônia. Nós vínhamos um decrescente de desmatamento, estávamos chegando às nossas metas, e num passe de mágica, o presidente pegou a caneta, desconstruiu os órgãos de fiscalização e controle, IBAMA, ICMBio, enfim, todos os órgãos. O índice de desmatamento no Brasil cresceu, e agora recursos internacionais estão se fechando e contratos comerciais. O setor produtivo vai ter dificuldade de exportar a produção se nós não fizermos nada e comprovarmos que nossa economia é verde. Então, estou colocando tudo isso no cenário, mas voltando à sua pergunta, para dizer que bom que vai afunilar, porque sem esse afunilamento, uma candidatura única, nós não conseguiremos chegar no segundo turno. Esse lado é bom. Em relação à questão do fundo, no meu caso é diferente. Por que só que os meus colegas, ou muitos deles, não todos, mas uma parte aceita a minha pré-candidatura? Porque eu não mexo no fundo deles. O meu fundo é dos 30%.
não vou usar todo, não precisa, e nem quero mulheres fazendo política dentro do MDB e fora, né? Muito pelo contrário. E vejo mais, a união desses partidos nos dá muito mais do que dinheiro. O problema não é do fundo. Hoje, com rede social, você ter 5 ou 50 não faz diferença, porque você tem as redes sociais para atingir determinado segmento e o seu tempo de rádio e televisão é limitado e dentro daquilo você tem Mas a dizer. Mas de uma forma meio torta, a gente pode interpretar que esse machismo da política acaba, de um jeito meio maluco, potencializando a sua pré-candidatura à presidência? Não, é mais ou menos à medida em que eu não mexo com o fundo dos 70%, eu mexo com a parte do fundo dos 30% do meu partido. Se a senhora fosse um homem, seria mais difícil unificar o MDB. Talvez no sentido, olha, cada partido faz uma opção, vamos fazer bancada, vamos lançar candidatura própria. O MDB chegou a uma conclusão através de 20 dos 27 diretórios, alguma coisa assim. Vamos lançar candidatura própria. Optaram por isso. Né? Eu não estou dizendo que me escolheram pelo fato de ser mulher. É dentro de um processo que vinha aí, de um crescimento do meu trabalho nesses 7 anos de senadora, mas não sem antes ter a experiência que tenho como gestora. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, fui considerada a prefeita da industrialização e da geração de empregos, no município vizinho ao estado de São Paulo. Levamos as maiores fábricas do mundo de celulose. Na época, zeramos o desemprego e geramos emprego para praticamente o Brasil todo, foi para lá para trabalhar. Então, né, fui vice-governadora, secretária de Estado, antes disso fui deputada, a minha formação jurídica ajuda, o fato de ser professora e entender na área da educação, é um conjunto de situações que me trouxeram até aqui nesse momento. Né? Mas sem dúvida nenhuma que se eu fosse homem, muitos poderiam estar discutindo, mas espera aí, o dinheiro é pouco. Para alguns acham que é pouco, eu acho que é muito. Tá? Eu acho que o fundo é muito. É pouco, nós vamos dividir ainda numa candidatura que pode não dar certo? Esse problema eu não tenho. Então você só me deu aqui o espaço para dizer para os outros pré-candidatos do centro, ó, tá vendo? Mais uma razão para me escolherem como essa pré-candidata. Senadora, desculpa só interromper um minutinho, gente, só para avisar vocês que a gente está se aproximando um pouquinho do nosso tempo, passa bem rápido. Eu vou ter que abrir aí para um último giro de perguntas. Vamos começar aqui então pelo Robson Bonito. Senadora, a senhora teve teve um papel importante na CPI da pandemia, investigou denúncias de corrupção na questão da saúde. Agora, por que os colegas lá do Senado não querem investigar a corrupção no MEC? Tem pastor, enfim, a história toda da propina em barra de ouro. Por que não tem assinatura suficiente para abrir essa investigação? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, Robson, porque eu assinei essa CPI também. Né? Talvez esse seja um dos... Talvez não. Me permita agora deixar de lado um pouquinho assim, o fato de ser senadora para falar enquanto cidadã, né? E automaticamente não dá para separar aí o meu lado cidadã do meu lado daquilo que eu sou. E eu sou, acima de tudo, antes de tudo, cristã. O que me move é a minha fé, no sentido assim, do que me move é o espírito e aquilo que a minha fé exige que eu faça. Ninguém é feliz olhando para o lado e vendo outras pessoas felizes. É a única coisa que eu falo para as minhas filhas. Filha, vocês não vão ser felizes olhando para o lado e vendo que tem pessoas que não são felizes. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer no sentido de compartilhar, no sentido de acrescer. Então, dentro disso, deixa eu falar uma das coisas, a meu ver, mais abomináveis, porque é abominável o que eu vi. Nós não estamos falando de pouca coisa. Esse governo desconstruiu não só a economia do Brasil, ele não só trouxe de novo o Brasil para o mapa da fome, da miséria, da desesperança, da descrença, a nossa juventude perdida, não sabendo para onde ir, porque não acredita mais no Brasil. Eles tiveram a capacidade de construir valores. Como é que pode admitir, como é que alguém pode admitir que num livro sagrado você pode ter a religião que você queira, mas a Bíblia, ela é sagrada para a maior parte da população brasileira? Como é que ao lado da imagem e da palavra de Deus se quer colocar a figura de um ser humano, seja ele qual for? Só isso daria ensejo a um processo de apuração exemplar. O próprio presidente tinha que de cara exonerar uma pessoa dessa e estimular a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para ver o que aconteceu. Paralelo a isso, nós não estamos falando de pouca coisa. Não estamos falando de corrupção, que já é grande, ou de tráfico de influência, de peculato, de crime contra a administração pública, em cima de pequenos valores ou em cima de uma pasta qualquer. Nós estamos falando de uma pasta que representa ou pode representar a solução de todos os problemas do Brasil. Nós
Nós estamos falando da pasta da educação, do dinheiro que falta para colocar as nossas crianças de 0 a 5 nas creches, garantir uma qualidade de ensino no Fundamental 2 e dizer para os nossos jovens, venham para o ensino médio, que vocês vão ter um tablet na mesa, todos vocês, com a qualidade que vocês precisam, com a conectividade digital, com disciplina entre o português e a matemática, o resto vocês vão escolher o que vocês querem estudar, já para direcionar para o curso profissionalizante ou para o ensino universitário. Nós não estamos falando de pouca coisa. Então, essa sua pergunta, que é a última que você me faz, eu deixo sem resposta, porque eu também não sei. Eu assinei a CPI. O que leva a faltar 2 ou 3 nomes, ou a retirarem nomes dessa CPI? O que está por trás disso? É uma boa, vamos dizer assim, linha de investigação para os jornalistas que estão aqui na frente investigar. Eu tenho aqui as minhas suspeitas, mas não posso dizer em público, porque eu não tenho certeza da resposta. Mas a senhora pode cobrar os colegas da senhora, né? Não, isso nós temos feito. Nós estamos aí nesse limitado de 2 feriados complicados. Isso a gente tem feito. Nós temos assinado, nós temos um grupo de WhatsApp que fala sobre essa questão. Faltavam 2 assinaturas, outros foram retiradas. E aí teve um contra-ataque. Então vamos criar uma outra CPI sem fundamento, nem pé nem cabeça, porque ela veio. CPI é sobre fato determinado. Ela pega todos os governos. Isso não é CPI, a Constituição é muito clara, tem que ter um fato determinado, uma suspeita de crime, né? E para poder embolar. Eu acho que o assunto é tão grave, Robson, que eu acho que nós temos que abrir as 2, ou as 3. Vamos abrir. A sociedade tem o direito de saber. Não vai atrapalhar o processo, não precisa nem de televisão. Abre a CPI, quem quiser vai na rede social, acompanha, não precisa expor, não é isso, ninguém precisa de vitrine nesse momento, mas nós precisamos de transparência. A sociedade brasileira exige isso de nós. E mais do que isso, né? Nós como pais, como mães, nós temos essa obrigação com os nossos filhos, de saber para onde está indo o dinheiro da educação e da cultura, que é a única coisa que pode fazer com que garanta com que aquele filho da pessoa mais humilde, que nasce na favela ou na comunidade, não morra na favela, não morra na comunidade. Se ele quiser, ele fica lá. É um direito que ele tem, né, de mudar a sua realidade, mas que ele possa ficar lá tendo um canudo na mão, tendo curso profissionalizante, tendo um emprego decente, enfim, essa pirâmide social no Brasil que impede, né, que a base tenha ascensão se deve muito à falta de cuidado com a educação e com a cultura no Brasil. Carol. Senadora, a senhora disse numa entrevista, aliás, você disse numa entrevista há 2 anos que não temia qualquer tipo de ruptura no governo com a entrada cada vez maior de militares dentro do palácio, entre os ministérios, como servidores. E a gente teve uma manifestação recente, né, do ministro Barroso, que está vendo as Forças Armadas sendo usadas para desacreditar o sistema eleitoral. Até o general Braga Neto agora se filia ao PL para ser vice na chapa do presidente. Queria saber se a senhora hoje tem a mesma avaliação em relação à atuação das Forças Armadas no governo e se a senhora teria no seu próprio mandato militares ou representantes das Forças Armadas. Eu não tenho problema nenhum, eu não vislumbro um problema de ter militares no Executivo. Não vamos esquecer que as Forças Armadas das instituições é uma das mais importantes para a soberania nacional, para cuidar da nossa fronteira e grande parceira nos momentos excepcionais da segurança pública, né? Mas também grande parceira presencial no dia a dia naquilo que para nós é muito cara, que é a proteção das nossas florestas, dos nossos rios, especialmente da Amazônia e da Amazônia Legal. Eu acho que tudo que é excesso prejudica. O excesso de militares dentro do governo, não tendo uma finalidade pública, um foco, um objetivo, é o grande problema. Eu não sei quantos existem. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é outra. Do outro lado da moeda. É a politização das Forças Armadas. Não a militarização da política. Porque quem controla a política é o presidente da República. O problema não está na militarização da política. O problema é a militarização da política tendo um governo, um presidente da República que flerta com o autoritarismo, que ameaça as instituições democráticas dizendo que vai colocar tanque na rua. Foi o que aconteceu dia 7 de setembro do ano passado. E forças democráticas precisaram agir. Um dia a história vai contar. Agora, o que me preocupa é, não tendo um presidente
que saiba do papel das Forças Armadas, contamine como está contaminando a imagem das Forças Armadas, que é uma imagem de credibilidade, é uma imagem que precisa demonstrar essa credibilidade, que através de disciplina e hierarquia, nos momentos mais decisivos ela é chamada. Né? Ela existe justamente para manter a paz. Se ela não tiver credibilidade, ela não consegue manter essa paz. Então, eu continuo com a mesma pensamento que eu tinha no passado. Basta mudar o timoneiro. Mude o chefe maior das Forças Armadas, que é o presidente da República, que o problema está resolvido. Nada impede de militares continuarem no poder, servindo, como muitos servem e muito bem, a política brasileira. E a senhora entende que possa haver uma blindagem por parte dessas forças que hoje servem o presidente da República no resultado das eleições que não o agrade? Não, eu acredito muito na imparcialidade das Forças Armadas, na formação dos militares no Brasil. Eu venho de um estado em que eu tenho o Comando Militar do Oeste, então eu tenho o comando do praticamente de todo o Centro-Oeste, um pouco do Norte e do Sul do Brasil, na questão do Exército. Nós temos a base aérea nacional ali com a aeronáutica e nós temos a Marinha. Nossa relação é muito próxima porque nós temos a fronteira com o Paraguai e Bolívia, nós temos toda uma situação a ser, que requer cuidados a ser protegida. E conheço, sim, suficiente as Forças Armadas brasileiras para saber que a cadeia, né, de hierarquia, de disciplina é muito séria, com valores hoje muito democráticos implantados desde o soldado raso até os generais, para saber que a maior parte dessa academia, a maior parte das Forças Armadas, disparado, quando eu digo a maior parte, tem consciência da sua responsabilidade, tem amor ao Brasil, à nossa bandeira, e especialmente sabe que nosso tempo é o tempo da democracia. Senadora, antes de eu fazer aqui minha última pergunta, eu vou fazer um pedido de desculpas que os meus colegas bem lembraram aqui, que a senhora tinha pedido para a gente, chamá-la de você. Mas eu, por pura força do hábito, gente, simplesmente não consegui. Então já fica aqui meu pedido de desculpas e pergunto então para você, nessa minha última colocação. Seu partido é muito conhecido, muito descrito muitas vezes como absolutamente fisiológico, um partido que é governo com quem estiver no governo. A gente sabe que é um partido heterogêneo, grande, portanto, que reúne muitas forças, mas existe uma possibilidade, caso essa polarização da corrida eleitoral não seja rompida, de a senhora ter que escolher se apoia um lado ou o outro. Passada a eleição, caso nenhum candidato mais ao centro ou com o qual a senhora se identifique consiga romper essa polarização, isso persista e a gente tem um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a senhora é a favor de que o partido vá para que lado num segundo turno? E, independentemente do segundo turno, uma vez escolhido o novo presidente da República, a senhora acha que, com qualquer um desses dois que a senhora critica, o MDB deve ser governo ou deve ficar na oposição? Bom, primeiro que o governo rompeu esse fisiologismo de 3 anos para cá, com a candidatura do Baleia à presidência do partido, e hoje com ampla maioria na executiva, abrindo mão de todos os ministérios e cargos. Os únicos 2 senadores que estavam com cargos, um já saiu do partido, que é o meu querido amigo, senador Eduardo Gomes, e Fernando Bezerra, que já entregou também a liderança do governo, e não sei se é candidato à reeleição. Mas isso já mais perto do ano eleitoral, Mas foram 3 anos. Há 3 anos o MDB entregou os cargos. Quer dizer, no início do governo do presidente Bolsonaro, nós vimos que não dava para acompanhar este governo, que, repito, né, é o pior governo da história desde a redemocratização. Então, dito isso, esse MDB não faz mais nem parte do Centrão e nem é mais fisiológico. Não tem cargos, não tem ministérios, e entendo que tem que continuar assim. Segundo, de forma bem objetiva, eu não consigo imaginar o Brasil tendo Lula e Bolsonaro no segundo turno. Nós levaríamos o segundo turno para 2026, nós entraríamos eu diria que numa catarse. Eu acho que nós entraríamos num abismo ainda mais profundo que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos num limbo, num lugar comum. Mas hoje o cenário é esse, senadora. Se por acaso a gente tiver ou Lula ou Bolsonaro. Essa é uma discussão partidária. Essa é uma discussão que o partido vai ter que decidir. A senhora pessoalmente se sente à vontade para apoiar algum dos dois? Nenhum dos dois.
Senadora, infelizmente, então, o nosso tempo aqui acabou, ele passa rapidinho, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, dizer que você é sempre muito bem-vinda. Eu que só tenho a agradecer aos três. Obrigada. Gostaria de agradecer também aos meus colegas que acompanharam aqui esta entrevista, Robson Bonin, Carolina Ercolim, e agradecer a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarelas On Air. Lembrando que este é um programa que é um oferecimento da JHSF. Acompanhem a gente volta sempre todas as semanas com um entrevistado novo. Próximo, na semana que vem, na terça-feira, às 19 horas. Até lá!